Olá, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o que temos? Aula 2. Objeto de conhecimento. Diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos. Detalhamento. Leitura das produções das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas. De âmbito nacional, identificando aspectos relevantes de sentido nos contextos geopolítico, histórico, social e cultural de âmbito local e global. Linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas em ações individuais e coletivas e as formas do diálogo estético amazonense produzidas na contemporaneidade local e global. Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Muito bem, então vamos falar sobre semiótica. Para desvendar um pouco essa palavra que parece difícil, vamos perceber que ela é uma ciência, assim como outras, ela vai trazer o estudo de algo. Nesse caso da semiótica, vamos perceber que vai ser o estudo dos signos. E esses signos, eles possuem significados que automaticamente partem da nossa natureza e da nossa cultura. Então, quando trazemos um significado, temos o signo. E vamos perceber que ela também vai passar a entender várias linguagens. Ou seja, aqui a gente não vai fechar a entender apenas um tipo de linguagem artística. A semiótica, ela serve para ser usada em várias coisas. E assim, vamos também conseguir enxergar que isso nos traz um outro olhar para cada coisa, percebendo aqui o fenômeno. O fenômeno seria, basicamente, a gente perceber que cada coisa possui um olhar. Então, não existe um certo ou um errado, existe a forma de enxergar. E a semiótica é esse estudo que faz com que a gente consiga enxergar além e perceber o significado das coisas. Por isso, ela traz o que a gente chama de conjunto de significados. E isso passa a ter sentido. Calma, pareceu um pouco complicado, mas ao longo da aula a gente vai desvendar o mistério da semiótica. Olha só, vamos perceber. Vamos perceber que a língua, ela é um sistema. E esse sistema, ele carrega signos. Esses signos nos levam a ideias. Então, tudo que a gente fala, a gente percebe que possui uma intenção. Essa intenção, ela vai exprimir uma ideia. Mas tudo isso mostra pra gente que não é apenas uma letra ou uma palavra. Assim como na língua portuguesa, que é necessário ter uma ordem para poder ter o sentido, a mesma coisa vamos perceber com o signo. Então, olha só o que Saussure diz pra gente. Ele afirma que o signo linguístico é uma entidade que ela vai trazer aqui um olhar mais psíquico, ou seja, vamos ter duas perspectivas, o do significado, que seria o conceito, e o do significante, uma imagem acústica. Aqui a gente consegue perceber pelo exemplo da placa. Quando você vê essa imagem, você já sabe que é uma faixa de pedestre. Então, automaticamente, isso já tem um significado para você. E ela já exprime por si só a sua mensagem. Aquela velha frase, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, vem do signo, o olhar da semiótica. Quando a gente consegue perceber que tem ali um conceito por trás. Então, quando você vê o amarelo, ele te chama a atenção. Quando você vê a faixa,
com uma pessoa atravessando, você já percebe que é para ter atenção ao atravessar. Ali você tem a opção de atravessar, mas é para atravessar com cuidado. Então, a mensagem ela é passada porque tem um conjunto de signos. E assim, a gente vai perceber que existe o quê? Um processo. E esse processo, ele também é linguístico. Porque quando a gente fala desse processo linguístico, não vamos ficar fechados apenas às palavras, às letras, como eu trouxe aqui para vocês, o exemplo da placa, tá bom? Então, olha só, avançando, a gente percebe que o homem, ele compreende o mundo por meio de uma representação. Por sua vez, ela vai ser ali uma nova forma, né? Vai ser reconhecida, ou então representada. Por isso que a gente tem o signo ou representamen, que seria exatamente esse aspecto. Olha só, quando a gente fala que eu vou ter um signo ou um representamen, eu vou olhar mais para aquilo que é representado, o objeto. Ou seja, o signo dirige-se a alguém e cria na mente dessa pessoa outro signo equivalente ao interpretante. Vamos só ver isso de forma visual. Perceba comigo. Aqui a gente consegue ver uma pirâmide. E eu trouxe para a gente enxergar como esse processo do objeto e do signo e do interpretante ocorre. Eu tenho algo que ele é apenas um objeto. Vamos colocar como algo inanimado. Um exemplo de uma mesa. A mesa, ela é um objeto por si só. Ela não é nada, é um pedaço de madeira cortado. Porém, ela passa por um processo que ela vai ter significado, porque eu vou começar a olhar e colocar sentido para ela. Então, eu começo a ver que ela é quadrada, que ela tem 4 pontos, que ali eu utilizo para estudar, que naquele espaço eu gosto de colocar coisas que me agradam, post-it, agenda, canetinhas, e ela vai começar a ter um outro significado. Então, eu automaticamente começo a colocar uma intenção e a enxergar aquilo com outros olhos por conta da minha experiência. Lembra que eu falei do fenômeno? O fenômeno é um olhar. Então, automaticamente, eu consigo trazer um significado para esse objeto. E assim, volta o processo. Então, eu passo a enxergar que é cíclico, né? Eu preciso sempre entender que é um processo em que tudo vai depender do interpretante. Porque, de repente, a mesa, que lá no início era só um objeto que eu coloquei um significado nela, para mim ela é importante, mas para você é uma mesa qualquer. Para mim é algo que, de repente, eu utilizo como um momento muito importante do meu dia. Para você vai ser só mais um espaço que não vai ter significado algum. Então, o interpretante é aquele que vai trazer sentido para aquele objeto. E esse objeto, ele só vai passar a ter importância porque ele vai ser um signo com significado. Então, assim a gente vai perceber que tudo parte daquele que enxerga. Por isso, a gente consegue colocar também esse exemplo em outras coisas do nosso dia a dia. Como o Eco coloca para a gente, olha só, ele traz o exemplo da fumaça. Todos nós já sabemos que a fumaça funciona como um signo para o fogo. Assim, a gente percebe que é uma convenção social. Então, ela automaticamente nos sinaliza que se tem fumaça, tem fogo. Mas se o fogo e a fumaça forem percebidos no mesmo momento, a fumaça já não funciona como um signo do fogo, porque a gente já sabe que se tem fumaça, ali é perigoso, ali tem fogo. Mas se eu estou num lugar em que já tem fogo, não há razão para eu dar sentido para aquela fumaça, se ela é consequência do fogo. Então, eu fui na raiz, no
objeto, não só naquilo que seria o signo dela. Então, eu consigo olhar que tem como se fossem pistas que a gente vai percebendo para aquilo que é a origem. Então, olha só, avançando, a gente consegue olhar que a linguagem, ela é o processo dialético, universal, ou seja, da conversa, da comunicação, dessa necessidade de eu ter troca. E automaticamente, na arte, nós utilizamos isso como um processo em que eu vou trazer símbolos. Esses símbolos que eles vão se tornar signos, porque partem de uma interpretação. Automaticamente eu vou começar a dar importância para esse símbolo. E isso passa a ser um processo que eu vou entendendo e vou trazendo ali representações. E a gente consegue perceber como um exemplo disso a cruz ou a estrela de Davi. Todo mundo, quando olha, já sabe o significado da cruz. Quando a gente olha a estrela de Davi, todo mundo já sabe o que é uma estrela de Davi. E o significado, o sentido, a interpretação por trás, né, daquilo. Que eu tenho uma história, todo um desvelar. Não é apenas um desenho. Conseguindo entender isso, a gente vai também trazer isso para as nossas linguagens artísticas. Olha só. Então, quando eu falo do movimento, quando eu falo da dança, essa expressão que comunica com o corpo, também é esse processo. Quando eu falo da comunicação, ela não é entendida como uma mera transmissão de mensagem. Então, aqui nós vamos olhar para a ação unilateral, ou seja, ali por qual o emissor, ele codifica e transmite informações a um receptor, que a decodifica, agindo como um receptáculo de informações. Então, em nossa concepção, as práticas comunicativas, elas envolvem processos de cognição, interpretação e inteligência, sendo esses compreendidos a partir da mediação dos signos, como falamos há pouco, que são esses sistemas de participantes do ato comunicativo. Então, aqui eu trago um olhar para as relações, que elas automaticamente também são continuidade semiótica. Então, a gente consegue perceber que temos essa necessidade de comunicar. Quando eu olho para esses símbolos, eu já sei que é de música. Quando eu vejo esse movimento, eu já sei que é de dança de salão. Então, cada coisa ali possui um significado e está comunicando, passando uma mensagem. Essa mensagem, ela vai ter um contexto. Tem alguém que está passando a mensagem e alguém que está recebendo essa mensagem. E no meio do caminho, precisa ter aquilo que a gente conversou ainda agora, essa importância, o significado. A mensagem, ela vai ser relevante ou não a partir de quem está recebendo, emitindo as pessoas. Porque nada mais seria senão um símbolo se não tivéssemos nós para poder colocar esse olhar para o fenômeno, para aquilo que está acontecendo no momento. Então, assim a gente consegue perceber que quando eu coloco esses detalhes dos significados, cada coisa vai ter um movimento. Por exemplo, na dança, se eu estou em um balé clássico e o bailarino faz este movimento, eu já sei que isso significa vamos dançar. Então, não precisa de muito. Eu já tenho um movimento que é um código, esse código foi passado pelo emissor e vai chegar lá no receptor. E vamos perceber que quando eu trago isso para as nossas linguagens artísticas, é necessário saber diferenciar língua de linguagem. Olha só. Quando nós falamos dessa diferenciação, é porque não é apenas eu olhar para algo que é codificado, mas vamos ter os tipos de linguagem. Então, eu vou conseguir olhar que eu tenho, sim, a língua, que é esse sistema pré-estabelecido,
Mas eu tenho a linguagem, que é essa manifestação e expressão artística, onde eu consigo trazer uma outra mensagem, com outro olhar. Enquanto a língua, eu tenho uma estrutura gramatical, sintática, semântica, fonética. Então, essa estrutura, ela te deixa mais enrijecido. Mas ali nós temos, sim, os signos, os códigos que já são pré-estabelecidos. Enquanto na linguagem, eu não tenho essa forma fechada. Possui ali o objetivo de comunicar. Como vai comunicar é a criatividade que vai deixar. Assim, nós temos os tipos de linguagem verbal, não verbal e mista, onde eu posso utilizar as duas formas de comunicação. Então, olha só. Quando nós falamos da linguagem verbal, ela recorre à palavra, àquela que é falada ou escrita. Um exemplo disso, notícias, e-mails, ligações. Quando você precisa verbalizar, verbal. Enquanto a linguagem não verbal, ela vai ser relacionada à imagem, à cor, a gestos, sons, movimentos. Aquilo em que eu manifesto de diversas formas. Então, nesses tipos de linguagem, vamos perceber a comunicação que é feita sem palavra, mas sim, como falamos há pouco, nas sinalizações, mímica, música. Enquanto essa linguagem mista, eu vou trazer a mescla disso. Um exemplo, história em quadrinho, em que eu tenho ali a imagem visual e tenho os balões com os textos, contando a história, filmes, né? Então, a gente consegue perceber que eu consigo misturar para poder passar da melhor forma possível a minha mensagem. Afinal, estamos percebendo aqui que o importante é eu emitir. Quando eu falo dessa comunicação, eu vou utilizar a forma de linguagem necessária que vai atender a minha necessidade de comunicar. Afinal, nós estamos percebendo que eu consigo utilizar vários signos. E assim, eu vou codificando e colocando significado para cada coisa. Mas olha só, vem olhar comigo aqui. Eu trouxe uma imagem especial. Isso é uma garatuja. Nós, sim, começamos a trazer esses signos, esses códigos desde pequenos. As garatujas são esses desenhos que com certeza você já fez lá na parede da casa da sua mãe e ela ficava dizendo para você não riscar na parede. Então, quando a gente começa a expressar, eu consigo colocar ali a minha forma de comunicar. E essa comunicação, ela começa dessa forma. Quando você ainda está aprendendo a desenhar, a escrever, mas você tem a necessidade de expressar. Automaticamente, nós vamos perceber que aqui já tem uma mensagem, mesmo que não esteja da forma mais legível, mas nós já estamos passando uma intenção, trazendo mensagens importantes. Em cada rabisco, em cada traço, em cada cor, possui um significado, uma mensagem por trás. Então, seja do menor até o maior, você consegue perceber que tem sim o uso dos signos, tem a questão de passar a mensagem, das manifestações e que, claro, a interpretação, aquela mensagem, ela vai ter um significado diferente. Por exemplo, quando nós somos crianças que fazemos esses desenhos, nós ainda não temos certas experiências de vida. E automaticamente nós vamos utilizar um outro olhar, o olhar infantil. Então, aquilo que ainda não vivenciamos, não conseguimos transmitir nessa mensagem. Ao longo do tempo, essa comunicação ela vai sendo refinada, mas ainda um pouco embaralhada. Olha só, avançando aqui, a gente consegue perceber que no início é como se fosse uma sopa de letras, está tudo misturado. Daquele rabisco, eu tenho agora que fazer isso, a letra em bastão. E depois eu preciso reconhecer esses símbolos que eles vão trazer aqui, o signo.
Então, quando você olha isso com o tempo, você vai saber, um menino e uma menina. Se tem uma barra, é um ambiente para os dois. Então, quando estamos nesse processo de construção, essa comunicação ela também está sendo lapidada. E automaticamente o nosso olhar ele passa a ser diferente. Para tudo aquilo que nós vivenciamos, nós vamos dando significado. Por isso que eu dei o exemplo da mesa. De repente, se você não tem o hábito do estudo, da leitura, não tem o apreço por esse tipo de ambiente, isso não vai lhe agradar, não vai lhe apetecer. Mas se você tem o hábito do estudo e da leitura, um ambiente assim vai lhe agradar. Você vai trazer um outro significado para aquele lugar. E isso é em tudo que nós vivenciamos. Ao nosso redor, nós estamos cobertos por signos. E isso vai nos forjando, ou seja, nos formando, construindo em nós a nossa história. Então, a gente consegue perceber que a semiótica, ela aborda com propriedade os processos de significação. Aqui, eu falo esse processo porque nós conseguimos enxergar que não é só eu olhar e eu sei o que é. Você sabe o que é porque teve um processo. Você sabe que aquilo significa tal coisa porque ele foi construído em você. Seja por alguém que ensinou, seja pela vida que você aprendeu com o tempo e com seus erros e acertos. Mas houve algo processual. E isso é em tudo. Por isso que a semiótica ela não é utilizada apenas para a nossa arte, mas sim para tudo ao nosso redor e para todos os outros conteúdos. Conseguimos perceber que o olhar para algo, ele muda a partir da minha vivência, a partir daquilo que eu tenho apreendido. E assim vamos ver que a semiótica da imagem, ou matriz visual, como sistema semiótico de comunicação, ela se encontra em desenvolvimento mais sólido, pois os sistemas visuais são mais fortemente institucionalizados, em âmbito social, especialmente por meio da área publicitária. Então, esses estudos, eles preconizam subsídios para análise dos elementos da imagem, né? Veiculação ali da informação, que podem e são aplicados na análise da informação imagética. Então, como eu falei, eu dei vários exemplos visuais da placa, do movimento, da dança, das figuras musicais. O visual, a imagem, é mais sólido para nós analisarmos e trazermos para esse estudo dos signos da semiótica, mas isso não fecha-se apenas ao visual, como falamos aqui, cabe para todos os outros contextos, seja para algo que eu estou ouvindo, para algo que eu estou sentindo. Então, cada coisa vai ter, como vimos o exemplo do fogo e da fumaça, vai ter o sinal. E esse sinal, nós já percebemos que ele vai apenas mostrar o que realmente seria. E quando a gente faz esse processo de voltar, eu entendo a origem de algo e aquilo passa a ter uma informação diferente, porque foi um estudo, foi algo processual. Então, quando eu tenho esse olhar para outro tipo de semiótica, olha só, já a semiótica musical é um tema que está em desenvolvimento na área da música. Então, a gente consegue perceber que é algo mais recente e que parece mais um olhar inicial, mais intimista ali, porque eu vou estar trazendo conceitos mais fundamentais da musicologia, que é um estudo que vai trazer ali a análise de vários processos da escrita musical. Então, quando a gente consegue perceber que as notas musicais, elas vieram de um canto gregoriano, em que o dó não era o dó. E isso tudo parte ali do estudo da musicologia. E esse estudo, ele ainda é recente. Por isso que quando a gente fala da semiótica da música, é algo ainda muito iniciante. Mas a semiótica da música, ela explora e aplica esses conceitos fundamentais
dos princípios de significação da música, tanto em nível emocional, corporal como intelectual, perpassando ali aos ouvintes, intérpretes e compositores, especialistas e leigos. Afinal, a gente consegue perceber que a semiótica da música hoje ela é muito utilizada quando a gente leva para aquele contexto do audiovisual. Hoje a música ela tem uma importância ímpar quando você quer dar uma ambientação para um filme, por exemplo, de terror, vai ter uma música. Quando você já coloca um filme de comédia, é outro tipo de música. E quando a gente fala da questão de colocar as emoções, nós temos música hoje que é utilizada para terapia, para processo de evolução, de melhora de doenças. Então, quando você coloca um Beethoven, um Mozart, aqueles que são mais adequados para estudo, tudo isso parte desse estudo, do olhar também da semiótica. E assim a gente consegue perceber que a natureza ela é repleta de significações e o homem, por sua vez, se constitui por meio de significados. Então, esse significado ele serve como uma prática de reconhecimento e interação com a realidade. Porque se nós não colocamos significado, fica sem sentido existir. Então, tudo que está ao nosso redor é porque nós estamos colocando um significado para isso e se torna relevante, está aqui e agora. Então, textos, filmes, músicas, poemas falados, escritos, cantados, estátuas, nuvens, um grito, todas essas linguagens são portadoras de significado. Então, sendo que este significado não é inato nas linguagens, mas ela parte de um processo que envolve a interpretação. Então, como a gente vem colocando ao longo da nossa aula, é a interpretação, o olhar que eu coloco para esse fenômeno. A partir do significado que eu dou para o objeto, ele passa a ter uma relevância. E essa relevância cria uma frase, seja ela visual, tátil, verbal. Automaticamente, eu coloco isso dentro das linguagens, porque não fecha-se apenas a entender a semiótica dentro da língua, e sim das linguagens, onde eu posso expressar, entender, e automaticamente, tudo que nós vivemos, tudo que nós colocamos no mundo, nós estamos criando significado. Por isso, precisamos ter cuidado com aquilo que fazemos hoje, com o seu falar, com o seu agir, porque tudo passa uma mensagem. E aquilo que nós também interpretamos, temos que ter cuidado na forma de enxergar e ter mais empatia com o outro, porque quando falamos do fenômeno, é um olhar, o outro pode entender de uma forma, por conta da experiência dele. E eu já entendo de outra forma, por conta da minha experiência. E a semiótica, ela também nos ajuda a ter esse olhar mais sensível e mais empático para a nossa realidade, para nós mesmos e para tudo ao nosso redor. Assim, a gente vai chegando ao final da nossa aula de hoje.